Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Física. Bom, como eu já havia falado, eu me chamo Francisca Thalia e nessa aula de hoje iremos estudar sobre a conversão de escalas termométricas. Bom, gente, para iniciarmos, eu trouxe aqui uma revisão bem básica sobre as escalas termométricas. Temos aqui 3 termômetros, onde esse primeiro termômetro representa a escala Kelvin, o segundo, a escala Celsius, e o terceiro, a escala Fahrenheit. Bom, e o que temos de diferente de uma escala para outra? O ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá? É isso que temos de diferente, o que muda de uma escala para outra. Mas o que é isso, professora? Bom, o ponto de fusão são as temperaturas em que uma determinada substância ela passa do estado sólido para o estado líquido. Por exemplo, quando um cubo de gelo se torna apenas água, né? Então temos um ponto de fusão. E o ponto de ebulição é quando uma determinada substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Por exemplo, quando dizemos, né, que a água ela está borbulhando, né? Então, aí é outro exemplo de ebulição. Bom, e aqui temos também as formas de transformar de uma escala para outra. Na escala Kelvin, temos θK menos 273 sobre 5. Isso igualamos à escala Celsius, né, que é θC sobre 5. Igualamos também à escala Fahrenheit, que é θF menos 32 sobre 9. Então, essa foi uma revisão bem básica para que a gente possa saber como iremos resolver as nossas próximas questões, né? Então, agora a gente vai aplicar tudo isso que a gente viu nas próximas questões. A nossa primeira questão diz o seguinte: Maria usou um livro de receitas para fazer um frango assado, mas, ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita diz que o frango deve ser levado ao forno a 392 graus Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Então, a questão nos pergunta qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Bom, então vamos para a nossa resolução. Vamos utilizar esta fórmula, onde temos que θC sobre 5 é igual a θF menos 32 sobre 9. Professora, mas por que essa? Justamente porque a gente quer transformar da escala Fahrenheit para a escala Celsius. Então, a gente tem que igualar essas duas equações e substituir os valores que a questão nos dá. Então, a gente vai ter essa transformação de escalas, ok? Bom, a questão nos diz que o frango ele deveria ser assado a 392 graus Fahrenheit. Então, é exatamente esse valor que a gente vai substituir nessa equação. Então, a gente substitui, né, θC sobre 5 é igual a, no lugar de θF, né, que é a escala em Fahrenheit, a gente vai substituir por 392 graus, menos 32 sobre 9, ok? O próximo passo, a gente novamente repete, mas a gente faz essa subtração, né, de 392 menos 32, que vai dar igual a 360 graus. Agora, é só basicamente uma questão de matemática. A gente repete θC sobre 5, faz essa divisão, que vai dar 40 graus. Então, depois temos que θC é igual a 40 graus vezes 5. Por quê, professora? O 5 que estava dividindo passou multiplicando. Então, temos que θC é igual a 200 graus. Então, né, temos aqui que Maria, ela assou o frango a 392 graus Celsius, né, porque ela não prestou atenção que devia ser em graus Fahrenheit, né, porque esse valor de 392 graus Fahrenheit equivale a 200 graus Celsius. Então, né, gente, vamos para a nossa segunda questão. Espero que vocês tenham compreendido realmente essa questão que a gente acabou de ver. Bom, a nossa segunda questão diz o seguinte:
O álcool ou etanol possui ponto de fusão igual a menos 114,1 graus Celsius e o ponto de ebulição igual a mais 78,5 graus Celsius. É por isso que em temperatura ambiente, uma temperatura agradável, cerca de 20 graus Celsius, o álcool é um líquido. Passando para a escala Kelvin, o ponto de fusão e o ponto de ebulição do etanol são respectivamente iguais a. Temos aqui a alternativa A, B, C, D e E. Bom, o que a questão nos diz e o que ela nos pede? A questão basicamente nos diz que o álcool, ele possui um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Na escala Celsius, esse ponto de fusão é de menos 114,1 graus e o ponto de ebulição é 78,5. Só que ele quer saber esse ponto de fusão e esse ponto de ebulição na escala Kelvin, ok? Então, vai ser uma transformação que a gente vai fazer, uma conversão da escala Celsius para a escala Kelvin. Então, qual fórmula a gente vai utilizar? Θk menos 273 sobre 5 é igual a θc sobre 5, Porque a gente quer descobrir justamente esse θk. A gente vai fazer primeiro a transformação do ponto de fusão. Lembrando que a gente tem que fazer essa transformação para o ponto de fusão e para o ponto de ebulição. Novamente, basta a gente repetir e substituir o valor que a questão nos dá, A gente vai substituir esse θc por menos 114,1, que é o grau Celsius. Então, a gente vai repetir novamente essa equação. θk menos 273 sobre 5 é igual a... A gente vai fazer essa divisão, que dá 22,82. Então, temos que θk menos 273 é igual a 22,82 vezes 5. Lembrando que o 5 estava dividindo, passou para o outro lado da igualdade, multiplicando. θk menos 273 é igual a menos 114,1, porque a gente fez essa multiplicação. θk é igual a 114,1 mais 273. Esse 273 estava negativo, passou para o outro lado da igualdade, positivo. Então, temos que θk é igual a 158,9 graus. Então, o ponto de fusão do álcool, na escala Kelvin, ele é 158,9 graus, Em Celsius, é menos 114,1 graus Celsius. Então, é uma temperatura bem diferente, Porque em Celsius, ele é negativo, o ponto de fusão do álcool. Já na escala Kelvin, ele é positivo. E agora, vamos transformar o ponto de ebulição. Vamos utilizar a mesma fórmula, θk menos 273 sobre 5 é igual a θc sobre 5. Vamos repetir, e substituir apenas o θc, que a questão nos dá, diz que é 78,5, que é graus Celsius, Próximo passo, a gente repete e faz essa divisão. 78,5 sobre 5 dá 15,7. Então, temos que θk menos 273 é igual a 15,7 vezes 5. Fazendo a multiplicação, temos que dar θk menos 273 é igual a 78,5. θk é igual a 78,5 mais 273, porque passou somando, θk é igual a 351,5. Encontramos aqui o resultado do ponto de ebulição do álcool, que na escala Celsius é igual a 78,5. Já na escala Kelvin é 351,5 graus, ou seja, é uma temperatura bem diferente, nas escalas. Então, temos que a alternativa correta é a alternativa B, 158,9 e mais 351,5. Bom, gente, essa foi nossa aula, Eu espero que vocês tenham gostado, apesar de ter sido rápida. Espero que vocês tenham compreendido. E eu encerro a nossa aula, com esse meme, Eis que
está a 300 graus. Aí a gente tem para Fahrenheit, Kelvin e Celsius. Eu espero que vocês entendam, né, através do que a gente viu na nossa aula. Então, muito obrigada a atenção de todos e até a nossa próxima aula, pessoal.